O homem que afirmou a morte de Deus deixou um alerta sobre o casamento que talvez salvasse a sua vida. Ele disse: tudo que você crê sobre o amor é uma farsa. O matrimônio, como a sociedade o vende, não é amor. É a armadilha preferida da manada, feita para domar sua vontade de poder e enterrar o indivíduo ousado que você estava destinado a ser. Acompanhe-me enquanto revelo as camadas bem ocultas dessa linda mentira, sob a impiedosa ótica da filosofia de Nietzsche. Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, homens estão se casando, confirmando seus votos, colocando alianças e não fazem ideia, absolutamente nenhuma, de que acabaram de assinar a própria sentença de morte. Não a morte física, mas algo muito pior: a aniquilação do que poderiam ter se transformado. Friedrich Nietzsche percebeu essa cilada há 150 anos. Ouça as palavras exatas dele. Muitas pequenas loucuras, é isso que vocês chamam de amor. E seu casamento põe fim a muitas pequenas loucuras com uma longa burrice. Uma longa burrice. Pense nisso. Isso é o que realmente acontece em cada cerimônia de casamento. A sociedade celebra outro homem perigoso que escolhe tornar-se seguro. Peço que visualize algo. Um garanhão selvagem, forte, indomável, correndo livre por planícies extensas. Agora, imagine esse mesmo garanhão num estábulo, bem alimentado, bem cuidado, mas quebrado, enjaulado. Foi isso que Nietzsche enxergou no matrimônio. E nos próximos 20 minutos vou explicar como esse controle funciona, por que homens inteligentes caem nessa e o que acontece com os que escapam. Antes, porém, preciso desmantelar a maior mentira que lhe contaram. Nietzsche escreveu em Assim Falou Zaratustra: você deve tornar-se quem você é. Não quem a sociedade deseja que você seja, nem quem sua família espera. Mas o casamento é obra-prima da manipulação social. Eles o adornam com vestidos brancos e brindes com champanhe. Tornam-no romântico, belo, algo a ser almejado. Permaneça comigo, pois o que vou revelar alterará sua perspectiva sobre todos os casais que conhece. Retire a cerimônia e o que resta? Um contrato que transforma sua energia de uma perigosa autocriação em pagamento de contas. Um sistema que desvia seu potencial de construir impérios para criar os filhos de outra pessoa. Acha que estou enganado? Olhe em volta. Cite um homem casado que você conheça que seja mais perigoso hoje do que era quando solteiro. Vou esperar. Eis o que eles não querem que você saiba. A mesma sociedade que afirma que o casamento é lindo precisa que você se case, porque homens casados não se revoltaram. Eles não fazem perguntas desconfortáveis, não criam sistemas concorrentes. Estão ocupados demais, sendo úteis. Nietzsche nos advertiu sobre isso. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser sobrepujado pela tribo. O casamento é como a tribo o subjuga, não pela força, mas pelo amor. Mas algo ainda mais sinistro está em andamento. Algo que o mestre de Nietzsche descobriu, que vai além do controle social. Algo biológico. Algo que usa seu próprio corpo contra você. Uma pergunta rápida. Quem se beneficia quando você se casa? Não você. Pense bem. Nietzsche tinha um termo para isso: moralidade do rebanho. Ele escreveu: o rebanho é um meio, nada mais. Mas lhes faltam os homens superiores para os quais esse meio deveria ser útil. Tradução: a multidão precisa mais de você do que você da multidão. Seus amigos solteiros perdem o asa. Seus pais se livram da pressão por netos. A sociedade ganha mais um contribuinte, mais um seguidor de regras, mais um homem que não vai balançar o barco, porque tem responsabilidade.
Mas você obtém o que Nietzsche chamou de a destruição da sua vontade de poder. Seu impulso para criar, superar, tornar-se algo maior. Visualize isto. Você conhece aquele colega da faculdade, aquele com grandes aspirações, que fundou 3 empresas, viajou para 12 países, aprendeu 4 idiomas. Onde ele está agora? Pai de subúrbio, prática de futebol infantil, reuniões de pais e mestres. Seu Instagram passou de escalada para fotos de marmitas. O que aconteceu com ele? O rebanho aconteceu. Nietzsche compreendeu algo que a maioria das pessoas não percebe. Vivemos uma mentalidade de rebanho. O instinto dos fracos de seguir, obedecer, de render sua vontade ao ritmo da multidão. Ele escreveu: o homem do rebanho na Europa de hoje se apresenta como o único tipo de homem permissível. Mas você não está aqui para ser permissível. Você está aqui para ser poderoso. Mas como o rebanho controla homens perigosos sem usar a força? Como ele doma rebeldes sem quebrá-los? Simples. Ele os transforma em voluntários. O casamento é a dominação voluntária. Você entra na jaula, tranca-a por si mesmo e chama isso de amor. E aqui está a parte mais distorcida. Você defenderá sua jaula. Você chamará isso de maturidade, crescimento, amor. Mas Nietzsche lhe perguntaria: você está vivendo ou apenas existindo? Qual a última vez que um homem casado o surpreendeu? Qual a última vez que um assumiu um risco genuíno? Iniciou algo revolucionário? Eles não conseguem. A jaula não permite. Mas sabe quem realmente mudou o mundo? Os que permaneceram livres. Isaac Newton desvendou as leis da física. Nunca se casou. Nikola Tesla revolucionou a eletricidade. Permaneceu celibatário para focar em seu trabalho. Leonardo da Vinci, o gênio da Renascença, viveu uma vida solitária. René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, nunca se casou. E não se trata apenas de figuras históricas. Observe o cenário atual. Oprah Winfrey, com seu imenso império mediático, optou por um relacionamento de parceria sem o casamento. Condoleezza Rice, secretária de Estado, priorizou a transformação do mundo em vez de focar em planos de casamento. E, claro, o próprio Nietzsche. Consegue discernir um padrão? Aqueles que realmente reconfiguram a realidade não seguem um roteiro. Eles escrevem o seu próprio. No entanto, existe algo ainda mais perigoso do que a pressão social. Algo que se apropria do seu cérebro no nível biológico. Um conceito que o predecessor filosófico de Nietzsche desvendou. O seu DNA está sabotando os seus sonhos. Arthur Schopenhauer, o filósofo que tanto marcou Nietzsche, revelou uma verdade que o surpreenderá profundamente. Ele escreveu: todo amor tem suas raízes unicamente no impulso sexual. Em essência, o amor é uma artimanha que os seus genes empregam para o enganar e fazê-lo reproduzir. Reflita sobre cada relacionamento que já teve. Lembre-se daquela sensação, a obsessão, o sentimento de não consigo viver sem ela. Aquilo não era amor. Era pura biologia. Schopenhauer chamou a isso a vontade de viver. Uma força cega e insaciável que não se importa com a sua felicidade individual. Atente às suas palavras exatas. Casar significa duplicar as suas obrigações e reduzir a sua liberdade pela metade, dobrando as suas correntes. Esse é o pacto que se aceita ao dizer sim. Quero apresentar-lhe alguém que chamaremos de Mike. Mike tinha 28 anos, fundador de uma startup, vivendo num apartamento-estúdio por opção, não por necessidade. Cada cêntimo era reinvestido no seu negócio. Cada fim de semana era dedicado a crescimento, networking e construção. Até que conheceu Sarah. 6 meses depois, eles mudam-se juntos por razões financeiras. 1 ano depois, estamos noivos.
Faz todo sentido. 2 anos depois, compramos uma casa, um imóvel para investimento. 3 anos depois, o bebê está a caminho, é a altura de ser responsável. Hoje, Mike trabalha num emprego corporativo que detesta, conduz uma minivan que despreza, vive num subúrbio que entorpece a sua alma. A sua startup está morta, os seus sonhos soterrados sob fraldas e pagamentos de hipoteca. Mas Schopenhauer compreendeu algo que Mike não percebeu. Um homem só pode ser ele próprio enquanto estiver sozinho. Mike pensa que escolheu esta vida, mas a biologia escolheu Mike. Schopenhauer avisou-nos. A natureza concedeu às mulheres uma arma especial para dominar os homens: a beleza. O seu cérebro irá enganá-lo, fará com que o casamento lhe pareça uma ideia sua, irá inundá-lo de sensações agradáveis quando se conformar. Contudo, alguns homens veem além da ilusão. Alguns homens resistem à programação. E sobre o que lhes acontece? Essa é a história que ninguém conta, até agora. Jean-Paul Sartre esteve noivo, tinha o anel, a data marcada, e então fez algo que revolucionou a filosofia para sempre. Ele abandonou tudo. Não por falta de amor, mas porque compreendeu o que ele próprio havia formulado. O homem está condenado a ser livre. Condenado para ele significa que não há instruções para a vida, sem manual, sem um percurso pré-definido. É preciso criar o próprio sentido, tomar as próprias decisões, tornar-se a própria pessoa. Isso é aterrorizante. É por isso que a maioria foge da liberdade para os papéis sociais. No entanto, Sartre classificou isso como má-fé, a mentira que se conta a si mesmo para evitar o peso da própria liberdade. Ele escreveu: a má-fé procura fugir da angústia da liberdade, fingindo que não somos livres. O casamento transforma-se na fuga ideal. Não é preciso escolher quem se tornar, porque a sociedade já ditou o roteiro. Marido, pai, provedor. Mas eis o que realmente acontece quando se opta por esses papéis. Escolhe-se permitir que outros o definam, em vez de se definir a si mesmo. A sua esposa precisa que seja o estável. Os seus filhos precisam que seja o responsável. A sociedade precisa que seja o previsível. E gradualmente você desaparece. O seu verdadeiro eu, o seu eu perigoso. Permita-me falar-lhe sobre David. David era escritor, ainda não publicado, mas obcecado. Dedicava cada momento livre a criar histórias, a estudar os mestres, a aprimorar a sua arte. Depois, casou-se. Termine o livro primeiro, disse a esposa. Depois veremos. Mas primeiramente veio o apartamento maior, depois o trabalho melhor e depois os filhos. O livro de David permanece inacabado. 15 anos depois, Sartre diria que David escolheu a má-fé. Ele fingiu não ser livre para escolher o seu caminho autêntico, porque era mais fácil seguir o roteiro. No entanto, existe outro tipo de homem, o tipo que escolhe de forma diferente, que enfrenta o que os filósofos chamam de absurdo e diz sim. Albert Camus, um filósofo francês, nunca se casou com sua parceira de longa data. Viveram juntos por décadas, tiveram filhos, mas nunca assinaram os papéis. Por quê? Porque Camus compreendia o que ele denominava de absurdo. O choque entre a nossa necessidade humana de sentido e o silêncio gélido do universo. Ele escreveu: a única forma de lidar com um mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a sua própria existência seja um ato de rebelião. O casamento, na sua forma mais comum, é o oposto da rebelião. É conformidade disfarçada de amor. A maioria das pessoas considera o absurdo aterrorizante. Fogem para o casamento, a família, os papéis tradicionais para escapar ao vazio. Mas os rebeldes não fogem, eles constroem. Camus proferiu: não há destino que não possa ser superado pelo desprezo. Despreze o roteiro que o rotula como incompleto, sem uma aliança. Forge seu próprio sentido. O que você criaria se não estivesse constantemente atendendo às necessidades alheias?
Que magnitude de império você ergueria se sua energia não estivesse dissipada entre seus anseios e suas obrigações? Considere James Cameron, divorciado, casado novamente, novamente divorciado. Em todas as ocasiões, ele priorizou sua visão em detrimento de seus relacionamentos, o que resultou em obras cinematográficas revolucionárias, como Titanic e Avatar. Cameron compreendeu a rebelião na perspectiva de Camus, a recusa em permitir que as expectativas alheias delimitem seus potenciais. Pense em Elon Musk, divorciado, casado novamente, novamente divorciado. A cada vez, ele optou por sua missão em vez da felicidade convencional. O resultado? Tesla, SpaceX, uma remodelação global. Você acredita que estes homens ascenderam apesar de suas falhas nos relacionamentos ou justamente porque priorizaram seu chamado autêntico acima da aprovação social? No entanto, há um filósofo que confrontou essa escolha de maneira mais direta do que qualquer outro, literalmente diante do altar, tendo de decidir entre o amor e a autenticidade de seu ser. Søren Kierkegaard tinha 27 anos, apaixonado e noivo da mulher mais deslumbrante de Copenhague, Heine Olsen. O casamento estava agendado, os convites distribuídos, o futuro garantido. Então, na véspera da cerimônia, Kierkegaard tomou uma decisão que chocou a sociedade e alterou a filosofia para sempre. Ele se afastou, não por falta de amor, mas porque, como escreveu, o indivíduo é superior ao universal. O universal, casamento, família, aprovação social, é a exigência da multidão, mas o indivíduo, aquele que ousa definir-se, responde a um chamado mais elevado. Ele escreveu em Temor e Tremor: o estado de ser mais pungente é recordar o futuro, em particular aquele que jamais será seu. Kierkegaard optou pela angústia da incerteza em vez da angústia de viver a vida de outra pessoa. Todo homem se depara com esta escolha, geralmente sem percebê-lo. O caminho suave que todos percorreram antes de você, casamento, casa, filhos, aposentadoria, ou o caminho pedregoso, menos trilhado, incerteza, julgamento, a possibilidade de grandeza ou fracasso. Em Ou Isto ou Aquilo, Kierkegaard escreveu: case-se e você se arrependerá. Não se case e você também se arrependerá. Contudo, ele compreendia que alguns arrependimentos preservam a autenticidade, enquanto outros a destroem. Imagine dois homens aos 40 anos. O homem número 1 casou-se aos 25. Casa nos subúrbios, 2 filhos, emprego estável, vive a vida que todos aprovam. O homem número 2, solteiro por escolha, reside em diferentes cidades, constrói negócios, arrisca, cria o que não existia antes. Qual dos homens encarna o que Kierkegaard nomeou de cavaleiro da fé? Aquele que ousa viver autenticamente, apesar da pressão social. Mas aqui reside a complexidade com a qual até Kierkegaard se debateu. Ambos os percursos têm um preço. E houve um filósofo que almejou um meio termo. Immanuel Kant, o pensador da razão, tinha uma perspectiva diversa. Ele redigiu: o casamento é a união de duas pessoas de sexos opostos para a posse vitalícia dos atributos sexuais uma da outra. Uma franqueza brutal, sem romantismo, apenas um pacto. Kant argumentou, nas Metafísicas dos Costumes, que o casamento, se escolhido de forma livre e racional, poderia preservar o que ele denominava autonomia, sua dignidade como ser livre. Sua visão: dois indivíduos completos optando por uma parceria, não por carência, mas por uma resolução racional. Parece atraente, não é? Um matrimônio onde se mantém a liberdade, onde não se é peão da manada, mas uma pessoa racional, selando um acordo sob suas próprias condições. Contudo, este é o cerne da questão. A concepção de Kant exige uma racionalidade perfeita. E os seres humanos não são puramente racionais,
São escrituras emocionais, biológicas e sociais. Pensa em casais poderosos como Beyoncé e Jay-Z. Ambos já eram impérios quando se cruzaram. Ambos continuaram impérios após o casamento. Sua união amplificou seu poder em vez de fragmentá-lo. Isso é o ideal de Kant em prática. Mas é uma raridade. Requer duas pessoas que materializam o que Nietzsche chamou de superamento de si. A maioria dos casamentos não é assim. A maioria dos casamentos consiste em duas pessoas receosas da solidão, optando pela segurança em vez do crescimento, pelo conforto em detrimento do desafio. Schopenhauer tinha razão. Casar significa ter os direitos de um e as obrigações duplicadas, mesmo com as melhores intenções. Então, indague-se. Você pondera o casamento a partir do que Kant chamou de autonomia, uma escolha livre, racional, ou do que Sartre nomeou de má-fé, uma fuga ao fardo da liberdade? Porque sua resposta define tudo. E existe um derradeiro teste que revela a verdade sobre suas motivações. Este é o exame que Nietzsche lhe proporia. Você consegue conceber seus próprios valores enquanto casado? Não segui-los, mas criá-los. Nietzsche escreveu: "O que não me aniquila, fortalece-me." Mas ele também escreveu: "Você deve estar pronto para se queimar em sua própria chama." Como você poderia renascer se não se tornasse cinzas primeiro? O casamento, tal como é por Rem praticado, impede essa combustão. Ele o mantém em uma zona de conforto, seguro, inalterado. Conheço um homem que se casou 3 vezes. Cada divórcio o desolou completamente. Não porque ele gostasse de perder suas esposas, mas sim porque nunca havia assimilado o sentido da frase de Schopenhauer: "Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho." Casava-se novamente em poucos meses, em todas as ocasiões, não com a pessoa ideal, mas com qualquer uma que preenchesse o vazio. Isso difere drasticamente dos indivíduos que captam a essência do conceito de Kimo, a indiferença lúcida, a capacidade de estar completo sem depender dos outros para se sentir realizado. Esses homens ou permanecem potentemente solteiros ou estabelecem uniões que intensificam a vontade de poder nietzschiana. Portanto, a escolha que se apresenta a você é a mesma que todos os filósofos encararam. A primeira: seguir o roteiro estabelecido, casar-se porque chegou à idade, criar a vida que todos esperam, viver em segurança, conforto e ser aprovado. A segunda: edificar-se primeiro, transformar-se naquilo que Nietzsche denomina quem você é. Só então optar por um relacionamento, caso ele auxilie seu autêntico processo de vir a ser. Nietzsche alertava: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Kierkegaard ensinou: o indivíduo é superior ao universal. Sartre proclamou: o homem está condenado a ser livre. Camus exigiu: é preciso imaginar Sísifo feliz, encontrando propósito na própria luta. O primeiro caminho é mais simples, o segundo, mais arriscado. Contudo, são os homens audaciosos que alteram o mundo. Os prudentes apenas o conservam. A questão não é qual caminho está certo, mas sim qual conduz à superação pessoal, a tornar-se quem você está destinado a ser. Conforme Nietzsche registrou em Assim Falou Zaratustra, o que é grandioso no homem é ser uma ponte, e não um fim. Se este vídeo despertou algo em você, se o fez questionar pressupostos inabaláveis, digite nos comentários: escolho a transformação em vez da conformidade. Veremos quantos estão prontos para confrontar o que os filósofos enfrentaram: o pavor e a beleza da decisão genuína. E se deseja aprofundar-se, se está preparado para desmantelar mais ilusões sobre a existência contemporânea, assista ao próximo vídeo, porque o casamento é apenas um dos engodos que a massa utiliza para subjugar homens com potencial. Existem outros, e conhecê-los pode salvar não só seus relacionamentos, mas também sua essência.